Está havendo ainda muitas santas ceias e tem parte da Irmandade que congrega em casa. O culto online não tem muita condição talvez para ir nos cultos presenciais, e fiquem atentos com relação às santas ceias das vossas comuns, senão passa e os que não têm esta liberdade para estar à noite, o problema da própria idade, enfim, por alguma motivação, acaba ficando sem a Santa Ceia. As Santas Ceias estão em andamento. Deus seja louvado. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe no Evangelho de Lucas 23. Lucas 23. Iniciando no verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Até aqui. Esse era o desfecho, já finalizando a missão do Senhor, já ia chegando ao fim,
E a Irmandade sabe que tudo começou bem lá atrás, muito antes mesmo dos profetas que começaram a propagar esse tempo, anunciar esse tempo, anunciar um futuro, uma redenção. E aqui neste parágrafo que nós acabamos de ler, já era o Senhor já crucificado e ali sendo provocado o tempo todo. Provocação, ela pode gerar um risco muito grande para aquele ou para aquela que é provocado. E provocação pode enervar, provocação pode tirar o equilíbrio, provocação pode induzir a pessoa a fazer e a decidir coisas erradas. E a provocação tira o equilíbrio da pessoa. E esse finalzinho aqui era tanta provocação. Se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, tudo é provocação. E nós não escolhemos a palavra é de Deus. E por todos estes lugares, aqui no salão, e onde houver irmãos participando deste santo culto, a palavra começa assim, porque nós não trazemos nenhuma pauta, não tem como ter pauta. Deus é o Deus que provê tudo na hora, como está provendo aqui esta palavra para nós. E quantos erros, quantas coisas que ocorreram sem volta, motivada por provocações. Provocações podem nos induzir a dizer o que não devíamos dizer, a tomar decisões que não deveríamos tomar. E algumas delas tomadas geram tantos danos e tantos traumas que nem sempre tem volta. Mas no começo desta santa palavra conselheira, porque um dos atributos de Cristo que Isaías profetizou é que ele dizia assim: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. E hoje, pelo Espírito de Deus, nasce no início desta palavra um conselho: cuidado com as provocações. Isso individualmente, em família, no trabalho, em qualquer ambiente em que nós estivermos, Deus está, por esta palavra, aleluia, nos cobrindo de segurança, para que a gente não perca grandes tesouros. E havia então, como houve aqui nesse momento de crucificação, os malfeitores também, um de um lado, outro do outro. E Jesus, no meio disso tudo, sem ser induzido por provocação nenhuma. E tem pessoas que têm sangue quente, tem pessoas que dizem por aí, é o tal do pavio curto, dá troco rápido. Mas veja Cristo como ele se portou no meio disso tudo, no meio de provocações. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantos erros existem por não distinguir o que é que se está fazendo, os efeitos do que se faz, as consequências daquilo que se faz. Meu Deus, mas a palavra é essa hoje, Nós vivendo neste mundo temos necessidade de coisas da terra, mas olha, se Deus entrar em algum assunto,
ele cumpre. Se não entrar, dá glória a Deus, porque se Deus cuida da natureza, vai cuidar de cada um também. Mas nasce no início da palavra este santo conselho. Era Jesus sendo sabatinado por provocações profundas, mas se mantendo sereno, tranquilo. Deus vai... Os irmãos sabem que hoje na tecnologia tem lá o equipamento, dependendo do chip que tem e é o conteúdo que vai. Deus pode até trocar o chip aqui hoje, viu? Você é um estupim, é nervoso, é nervosa, o Senhor te transformará, mudará o teu jeito de ser. E ele se manteve desta forma e ainda perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e não sabiam mesmo. E repartiam seus vestidos e lançaram sortes naquilo que também não pôde ser dividido. E o povo estava olhando. No meio do povo, príncipes zombavam, e vinha as provocações, salvou os outros, e ele agora não consegue se escapar. Soldados também escarneciam, cada um queria agir. Irmãos, mas a graça de Deus, ela surpreende a todos. Bendito seja o nome do Senhor. E eles diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Colocaram títulos e mais títulos, e um dos malfeitores também zombou: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas lá veio o outro, humildemente, reconhecendo a sua miséria, repreendeu primeiro, dizendo: nós estamos aqui porque devemos, mas este não fez nenhum mal. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E de repente, braços pregados, pés pregados, mas a palavra solta. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus estará sempre solta. Aleluia. Ainda nesta manhã, ela há de percorrer a terra, chegar até o teu domicílio, para dar resposta à humildade do teu pedido, da tua necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. A fala humilde, a fala do reconhecimento, a fala do arrependimento tem acesso ao Senhor. Ele achou graça nisso tudo, como nós acabamos de ler. Mas ele repreendeu e disse o Senhor: na verdade, hoje estarás comigo no paraíso. E logo em seguida, já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol se escondeu, se escureceu, rasgou-se ao meio o véu do templo. Era o Senhor abrindo o caminho para a reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, um dos soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. É aqui que Deus mostrou a palavra. No final
espetáculo que produziram e também o cumprimento da palavra de Deus, tinha gente de todo jeito, tinha gente chorando, tinha lamentos, tinha pesares, tinha os discípulos, tinha muitos outros, mas no meio desta massa estava também os provocadores, os que odiavam, os que criticaram, que provocaram, estava tudo por ali. Então tinha lamento e tinha satisfação por parte de outros. Mas quando tudo isso ocorre, e o sol se escurece, e acontece aquele fenômeno sobrenatural, aí que veio a compreensão. Por que fiz? Por que participei? Por que eu feri? Por que eu bati? Por que eu dei vinagre? Por quê? E batendo no peito, por quê? E hoje Deus manda que esta bendita palavra, para que em tempo nenhum no nosso amanhã não venha sobre nós algum arrependimento tardio. Porque fui, porque falei, porque fiz, porque feri, porque machuquei, porque desprezei, porque abandonei, porque não amei, porque não abracei, porque não congreguei. Glória ao nome do Senhor. Era uma compreensão tardia. Judas teve uma compreensão tardia. Glória ao nome do Senhor. E muitos passaram por esta fase, entenderam tarde demais, não se aperceberam em tempo, não acordaram em tempo, mas Deus faz esta palavra ecoar dentro de cada um, dizendo: vamos acordar em tempo. O que adiantava agora bater no peito? Eu já fiz, eu já feri, eu peguei a minha lança e furei o seu costado. É agora que eu vi quem era ele. Tem gente vivendo de qualquer forma e daqui a pouco vai chorar. De fato era a graça do Filho de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que vive na sua pouca força, mas ele tem consciência de que servindo o Senhor na sã doutrina, um dia pela piedade de Deus verá sua face tal como ela é. Judas não teve consciência porque ele trocou o que de mais valia por aquilo que nada valia. Ficou tarde, já tinha feito, jogou as moedas, buscou um descaminhos que era o suicídio. Por isso amemos a vida. Tarde, o que fazer? E hoje Deus é que sabe, Ele está desmontando alguns nós, Ele está desmanchando alguns propósitos que não são bons, Ele está arrancando alguma folha escrita com planos que não são bons, para encher cada um de alegria, de paz, de esperança. Finalizando aqui, irmãos, este parágrafo, era a multidão voltando, era um soldado dando glória a Deus, era mesmo de fato o Filho de Deus, mas outros, uns lamentando e outros batendo no peito: por que eu fui? Por que
participei? Por que que eu estive junto? Por que que eu dei a mão? Irmãos, não tem outra palavra para pregar essa daqui. Aleluia. É o Senhor curando-nos de dentro para fora, para que a gente prossiga neste bendito caminho, com saúde espiritual, com a prudência, com cuidado, fugindo dos efeitos de alguma provocação em família, onde quer que seja. Eu me lembro de menino, na saída da escola era assim: se você não tem medo dele, faz isso. Se você não tem medo dele mesmo, pisa no pé dele. Ele nascia briga, apanhava, virava uma confusão. É a provocação. A provocação induz a gente ao erro. Mas Deus hoje nos reveste de humildade, de simplicidade, de paz, de equilíbrio. Para e dá uma pensadinha. O quanto que, por alguma provocação, e normalmente quem provoca é sutil, às vezes é sutil. Quem provoca pode até vir no ouvido da gente e falar: está falando de você, se eu fosse você. Falaram e estão pensando. Ele tem o fósforo e ninguém vê. Ele incendeia e ninguém percebe. E provoca sutilmente. Induz os outros sutilmente. É a palavra que vai trabalhar em mim, em ti, em nós. Glória ao nome do Senhor. Até que um dia vejam num canto um do outro, no meio da tua família, ou no núcleo de pessoas da sua convivência, que tenham esta convicção final. De fato, como concluíram aqui, era o Filho de Deus. Que concluam ao longo da vida: prejudiquei, mas ele não mudou, continuou me amando. Empurrei, mas ele não me empurrou. Desprezei, mas ele não me desprezou. Afastei ele ou ela do meu convívio, mas ela não me afastou. Machuquei, mas ele não me machucou. Fiz pouco caso, mas não foi feito sobre mim. É a palavra de hoje, tá bom, irmão? Deus vai cuidar da minha vida, da tua casa, porque nós temos o grande tesouro da esperança, da vida eterna, do equilíbrio na família, na casa, na obra, onde quer que nós estivermos. É como, eu me lembro de menino, tinha uma brincadeira na escola, que a gente tinha que correr um certo trecho com uma colher e um ovo na colher, e não podia deixar cair esse ovo. Faz tempo, hoje não, já é tudo os meninos estão tudo brincando aí com os note, com, né, os celulares, mas a gente tinha umas brincadeirinhas boas, sadia. E a gente saía com o dia de escola, tudo. Então punha lá os professores, tudo, um ovo na colher, e tinha que correr uma certa distância e ganhava nada, né? Ganhava uns aplausos, aquilo que chegava até o fim. Hoje a gente não tem um ovo na colher, nós temos uma graça no coração. Tem pedra no caminho, tem buraco, tem lama, tem empurrão, tem desprezo, tem crítica, tem pouco caso, tem calúnia, tem riqueza, tem pobreza. Leva até o fim. Até o fim. Fazendo a confissão que Ruth fez quando Noemi falou para ela e para Orfa: é melhor que vocês retornem aos seus, eu não tenho mais ninguém, meu marido morreu, de vocês também meus filhos morreram, retornem, vão para os seus lugares de origem.
Então a Irmandade sabe que órfã, uma das noras, veio e abraçou com ela. E aquele choreiro todo, aquela coisa, não é? Perdoa alguma coisa, a Bíblia não fala, mas eu estou indo também. Até que eu queria ir com a senhora, mas até que a senhora falou isso, então eu vou voltar para lá, para o meu povo lá. Tá bom, sogra? É a Bíblia, né? Tá bom. Beijaram e o órfão foi embora. Logo veio o Ruth, abraça também com a sogra, beija, chora, fala, e segurando firmemente disse: minha sogra, aonde a senhora foi, eu vou. Nem adianta insistir para que eu te deixe. O que tu comer eu como, o que tu beber eu bebo, onde você dormir eu durmo. Teu povo vai ser o meu, teu Deus vai ser o meu. E aonde tu morreres, eu ali também serei sepultada. Ou seja, eu vou levar comigo tudo que eu tenho de Deus dentro do meu coração. Até o fim. E até o fim, viu, irmã? Você está querendo largar, mas é até o fim. Não é mais uns dias, não mais uns meses, não mais uns poucos anos. É mesmo quando um dia envelhecido, a tua fala não ser mais audível, sussurrando em algum canto da casa, você vai dizer para ouvidos novos: não deixe essa graça por nada, meu neto, minha neta, minha nora, meu genro, meu filho, minha filha. Deus seja louvado.